Olá, mestres e servos de verdade! Bem-vindos a mais uma revisão, de certa forma, dos Contos da Deep Moon. Hoje vamos falar sobre um servo que divide em dois, Gilles de Reis, tanto Saber quanto Caster. Hoje vamos falar sobre as habilidades e capacidades do mesmo, começando com a sua forma Saber. Gilles foi um grande general e comandante na Guerra dos 100 Anos, ao lado de Jan. No que diz respeito a técnicas de combate e capacidade, Gilles estaria no mesmo nível da Jan como combatente. Porém, ele luta principalmente usando a espada. Sua espada não possui nenhuma forma de habilidade especial ou renome, e portanto ela depende unicamente da força dele para ultrapassar as capacidades de outros servos. Enquanto Jan desenvolveu-se lutando, Gilles foi treinado como cavaleiro de forma devida. Então, no que diz respeito a apenas a técnica puramente dita, Gilles é, na verdade, superior a Jan. Porém, invocado como servo, mesmo como Saber, sua técnica será afetada pelo Encanto da Loucura, Rank X, uma habilidade normalmente possuída apenas por Berserkers. Gilles, no entanto, é um caso raro de Saber que possui essa habilidade, devido à sua fúria que ele carrega dentro de si pela morte da Jan. Logo, seu gatilho para entrar em fúria é quando alguém fala mal ou destrata a imagem de Jan. Nesse caso, mesmo que seja um Saber, ele espera que ele haja como um verdadeiro Berserker, e apenas um selo de comando pode fazê-lo parar. Em combate, Gilles aproveita de sua longa experiência de combate como comandante, convertido na forma de táticas militares Rank C, para traçar planos e estratégias e estudar o ponto fraco de fantasmas nobres anti-exército de seu adversário e encontrar a melhor maneira de neutralizá-los, ou reduzir o dano possível. Gilles, como um dos mais ricos nobres da França, também possui regras douradas Rank B, que confere a ele acesso a uma quantidade significativa de dinheiro. Como Saber, ele ainda possui resistência à magia B e montaria B. Gilles, mesmo invocado como Saber, ainda sofre influência de Prelate, na forma da habilidade Encorajamento de Prelate, Rank B AA. Essa habilidade continuamente tenta Gilles, em sua forma Saber, a usar o seu segundo fantasma nobre, o Livro de Feitiços de Prelate. Enquanto essa habilidade apenas estimula Gilles a usar o livro, de forma para ele melhorar seus parâmetros de força, quanto mais ele usa esse fantasma nobre, mais ele perde as memórias da vida de Jan antes dela morrer. Como habilidade peculiar, Gilles, por ter um passado muito próximo da Jan, como um companheiro de luta, se ele conseguir colocar as mãos no estandarte de Jan, ele pode usar o fantasma nobre da mesma, com a mesma eficiência que ela usaria. Isso pode ser feito por Jan confiar o estandarte a ele, ou de alguma outra forma, como conseguir a versão original ou uma réplica. Em todo caso, a versão criada por Shakespeare, que não deveria ter capacidade de combate, mostrou ser capaz de usar esse fantasma nobre em sua plenitude, embora tenha se sacrificado para tal. Gilles possui dois fantasmas nobres próprios, como Saber: Ordem Guerra Santa, um fantasma nobre anti-unidade pessoal de Rank B. Esse fantasma nobre recria o tempo em que Gilles lutou ao lado de Jan, o ponto mais brilhante de sua vida. A imagem do estandarte de Jan ficou gravada em sua mente, e a visão dele inspira ele a melhorar todos os seus parâmetros, de forma similar ao Encanto da Loucura. E é realmente similar, porque ele não para de atacar o inimigo até que o inimigo esteja silenciado, ou o efeito fantasma nobre passe. Seu segundo fantasma nobre, como já mencionado, é o Livro de Feitiço Prelate, texto do Castelo Espiral Afundado, um fantasma nobre anti-exército de Rank C, também conhecido como texto Riley, em referência aos mitos do Cthulhu. Provavelmente uma cópia do livro original Castelo Espiral Afundado, traduzido da língua Riley durante a dinastia Xia, na China. Prelate teria começado a traduzir o texto do chinês para o italiano, numa bíblia em branco, e mais tarde transformou no Mystic Code, capaz de invocar horrores, por selar o link entre o outro lado e o mundo físico com esse livro. Obviamente, o livro contém informações e conhecimentos sobre as artes proibidas relacionadas ao deus maligno Cthulhu. Enquanto usada em sua forma Saber, Gilles vai evitar ao máximo usar o livro, geralmente usando como reserva de energia mágica, de emergência, ou para lançar feitiços simples para aumentar a força. Porém, se for usado repetidamente, ele eventualmente vai perder as principais memórias de Jan e eventualmente vai usar o livro em sua forma total. Quando isso ocorrer, ele vai se tornar a versão caster dele.
Durante a ativação do livro, ele será rank C, porém, quanto mais tempo que ele estiver ao lado do livro, e usando ele livremente, logo ele vai atingir o rank A+, como sua contraparte Caster. E já que estamos falando do Caster, vamos falar sobre ele. Gilles Caster perde sua espada e armadura, não podendo lutar abertamente contra outros servos. Devido a seus parâmetros impostos pela classe Caster, Gilles perde muito de sua força, agilidade e resistência nessa classe, melhorando apenas sua reserva de mana. Porém, seu domínio sobre o livro é melhorado significativamente. Embora normalmente não ataque usando feitiços, ele se tornou um adepto da técnica de invocação de horrores. Enquanto numa Guerra do Cálice ele vai se limitar a invocar demônios marinhos menores, como soldados, se esforçar direitinho, ele pode invocar tentáculos maiores para se defender, atacar ou manter a distância entre ele e adversários, invocar múltiplos demônios marinhos para servirem de escudo de carne e defender-se de ataque. Ele também pode usar ondas de líquido negro derivado dessas criaturas. Porém, Gilles é capaz sim de usar alguns feitiços diversos, como encantamentos, ilusões e até mesmo magia de teletransporte. Embora não possua mais habilidades táticas militares, Gilles ainda vai planejar de forma insana planos para lutar, e vai evitar ao máximo confrontos diretos desnecessários. Como alguém que entrou de cabeça no desespero, Gilles possui poluição mental em rank A, o que torna quase impossível para uma pessoa normal entender seu ponto de vista, ou mesmo conseguir entender o que ele está tentando transmitir. Porém, é possível que indivíduos com um nível próximo de poluição mental consigam se comunicar com ele e entrar no entendimento mútuo, como foi o caso de Rinosuke. A poluição mental protege a mente de Gilles contra interferências mentais de alto rank, tornando quase que imune ler a mente dele, implantar ideias por meio de feitiços ou mesmo ilusões. Em Stella Link, mesmo a oraclização, que foi capaz de dominar muitos servos extremamente poderosos e com grande força de vontade, não teve qualquer efeito sobre Gilles. Gilles, em sua forma de caster, também possui a habilidade Apreciação da Arte rank E-. Durante o período de vida que Gilles saiu do campo de batalha, ele passou a comprar muitos itens de valor e obras de arte, mesmo não conseguindo compreender e apreciar seu verdadeiro valor. Gilles possui uma pequena chance de, meramente por ver um artefato, arma, armadura, de um espírito heróico, identificar seu verdadeiro nome e habilidades. Infelizmente, seja pela baixa chance de sucesso, porque o rank é extremamente baixo, ou por conta da poluição mental, essa habilidade quase nunca é aproveitada. A habilidade final de Gilles é o Olho Maligno do Abismo em rank C, uma metamorfose que foi afetada nos olhos dele. O que deixa ele com aqueles olhões esbugalhados de verdade. Seus olhos transmitem uma condição de medo, porém não é um medo causado por violência, dor ou qualquer coisa do gênero. O medo que ele causa é pelo medo do desconhecido, aquela coisa bem cutulo da vida. Se afetar completamente uma vítima, esse pode perder a sanidade por completo. Como caster, Gilles possui a criação de território em rank B, que permite ele criar estúdios para ele mesmo realizar seus experimentos, sem maiores problemas. Na verdade, ele cria até múltiplos durante Fate Zero. Porém, ele não possui construção de item de forma alguma. Em Fate Zero, ele aparece mostrando ter alguns Mystic Codes que ele confia a Rinosuke. Porém, esses Mystic Codes aparentemente são itens menores dados a ele por prelate, e ele não pode reconstruí-los caso sejam destruídos. E os itens em si são relativamente fracos também. Mesmo Rin, uma criança, foi capaz de destruir um desses itens. Como caster, Gilles possui apenas um fantasma nome, o Livro de Feitiço Prelate. Dessa forma, seu rank é A+, representando os longos anos de pesquisa e depravação que ele mergulhou enquanto estava com o livro. Considerando a incapacidade de Gilles de usar feitiços sozinho, pois nunca foi um mago de verdade, seus parâmetros medíocres como caster, não é errado dizer que Gilles é um dos casters mais fracos que o mago pode invocar durante uma Guerra do Cálice. Porém, isso é extremamente compensado por causa do livro. Para começar, o livro é uma reserva massiva de mana, ao ponto que na realidade Gilles não precisa se preocupar com o mestre fornecer mana para ele, apenas para servir de âncora para ele conseguir se manter nesse mundo, pois ele nunca vai desaparecer por falta de mana. O livro permite a Gilles invocar uma quantidade quase infinita de demônios marinhos, sem provocar qualquer forma de fadiga nele. O livro existe como um reator mágico, não muito diferente do sistema de conversão de energia mágica dos dragões e dos elementais, que é muito superior ao uso de magia dos humanos. Não apenas isso, o livro gera sua própria quantidade de mana de forma passiva, e por isso,
dificilmente vai ficar sem energia mágica. Ele pode ter seus feitiços lidos de forma tradicional, abrindo os pasmas e lendo as palavras mágicas, ou ele pode ser comandado pelo seu portador, por meio de pura força de vontade. Nesse caso, o livro se abre sozinho e vira as páginas, formando as composições mágicas necessárias para lançar um feitiço, sem necessidade que o seu portador, em particular, fale qualquer coisa. Existem feitiços no livro que mesmo 10 magos modernos juntos seriam incapazes de utilizar. Porém, Gillis pode fazê-los com algumas poucas viradas de página. E se você pensa que se o problema é o livro, basta destruí-lo, infelizmente o livro é mais capaz do que você imagina. Ele pode se reestruturar de danos rapidamente usando seu próprio poder mágico. Sendo necessário, obliterar totalmente o livro em um único ataque, para que o livro seja destruído por inteiro, antes que ele possa se defender ou começar a se regenerar. Bem, tendo terminado de falar do livro em si, vamos falar do que ele invoca, os demônios marinhos, também chamados de horrores. São criaturas que lembram vagamente polvos ou lulas, porém sem nenhum traço de uma cabeça ou olhos. Seus corpos têm o tamanho médio um pouco menor do que um humano comum, porém, Gillis pode invocar versões maiores se desejar. Essas criaturas não são seres vivos que existem no mundo normal, e sim entidades de uma realidade paralela. Embora eles possam sofrer dano físico de forma normal, algumas leis da natureza desse mundo não afetam esses demônios, pois eles existem num sistema chamado Sistema das Profundezas. Enquanto esses demônios são, em geral, mais fracos que os famosos soldados Dente de Dragão, individualmente eles ainda são mais fortes do que a maioria dos humanos normais, e podem usar sua vantagem de número para dar problemas a servos e magos. Magos, em particular, têm que tomar extremo cuidado ao lidar com eles, pois atacados da forma errada, essas criaturas podem ser usadas para reinvocar a si mesmas. Ou seja, uma versão ferida dessa criatura pode dar origem a uma nova criatura, sem qualquer ferimento. Versões maiores dessa criatura demonstram força, resistência e capacidade de combate superior. Porém, Gillis não pode invocá-los de qualquer forma, geralmente exigindo materiais de maior qualidade, ou um investimento maior de mana. Gillis costuma usar restos de humanos como sacrifício para invocar essas criaturas. Porém, dada a predileção dele de sacrifício de crianças, ele costuma invocar versões menores da criatura. Enquanto o Fantasma Nobre ganha a classificação de anti-exército devido à armada de demônios que pode invocar, seu verdadeiro trunfo está na invocação do Horror Gigante. Usando uma boa quantidade de tempo para preparar um ritual mais complexo, uma boa fonte de mana externa contínua e por deixar ser absorvido junto com o livro, é possível invocar uma versão maior e mais evoluída dos horrores. Essa versão realmente pode ser chamada de Demônio do Mar, um pesadelo que governa as profundezas do submundo de uma outra realidade. A criatura fica envolta numa névoa. Essa névoa é parte da distorção da realidade que ela provoca em torno de si. Gillis e o livro permanecem no interior da criatura e não podem ser vistos. Porém, sua voz ainda pode ser ouvida vindo de dentro da criatura. E não se engane, Gillis não tem qualquer forma de controle sobre a criatura. Ele apenas a invoca para causar destruição. O seu único objetivo é consumir e destruir. Infelizmente, devido às limitações de Gillis e do livro, ele tem um limite de até quando ele pode crescer e consumir coisas. Quanto mais ele consome, maior ele fica, até atingir o limite. Quando ele chega nesse limite, então ele vai acabar morrendo. Ele ainda seria capaz de consumir 80% de Fuyuki antes de chegar no seu tamanho máximo. No que diz respeito à sua estrutura, ele não está nem próximo de uma lula ou polvo, ele é mais próximo de uma meba. Seu corpo não possui ossos ou órgãos internos. Sua capacidade regenerativa é impossível de ser parada por meios convencionais. Mesmo o ferimento causado pela lança de Demiurge, que é capaz de parar a regeneração dos servos, não é capaz de parar a regeneração dessa criatura em particular. A única maneira de destruir a criatura de forma normal é por destruir seu corpo em um único golpe. Para isso é necessário o uso de um fantasma nobre anti-fortaleza. Graças ao fato de seu corpo não ser particularmente resistente a dano, não é necessário que o fantasma nobre em si seja muito poderoso. Porém, quanto mais forte, maiores são as chances de levar o Gillis e o livro juntos. Prelate também pode usar esse fantasma nobre. No caso dele, ele atinge o rank X.
Porém, o livro foi perdido com Gilles, após ele ter sido executado. E, por consequência, é necessário que Gilles retorne o livro para Prelate num nível espiritual. Se isso ocorrer, então Prelate poderá usar o poder máximo do livro, e o tipo dele muda de anti-exército para anti-princípio. Bem, e é isso. Tudo que eu tinha para falar sobre Gilles Saber e Caster, suas habilidades e capacidades. Espero que tenham gostado. Até a próxima vez, onde eu provavelmente vou falar de outro servo de Orleans. Possivelmente. See ya!